Pessoal, é muita doideira, mas o fato é o seguinte, é que os caras estavam planejando matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. É um relatório da Polícia Federal. Eles hoje, a Polícia Federal fez uma operação que prendeu o primeiro general, tá? O Mário Fernandes. Eles fizeram uma reunião na casa do Braga Neto, que foi candidato a vice do Jair Bolsonaro. O plano era envenenar Lula, o Alckmin. Com Alexandre de Moraes, eles fizeram vários planejamentos. Podia ser envenenamento ou explosão. Tinha data. A data era 15 de dezembro. Eu tenho sempre falado isso. O plano original não era 8 de janeiro, era antes da posse do Lula. Saindo aqui agora do STF com a informação extremamente importante para vocês. Todo mundo está acompanhando aí a tentativa de assassinato que foi perpetrada contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, contra o ministro Alexandre de Moraes aqui do STF. E agora uma informação de última hora para vocês, já confirmada oficialmente. Tá? Eu vou ler aqui para vocês em primeira mão, estou aqui ainda com os papéis na mão, vou ler aqui para vocês em primeira mão o trecho que confirma. Prestem bem atenção, confirma a participação de Jair Messias Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado essa, que era na verdade um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Aqui eu vou ler as informações para vocês, notícia, repito, de última hora, exclusiva, oficial. Tá aqui, estou com os documentos nas mãos, vou ler aqui para vocês. Olha, general Mário Fernandes disse o seguinte a Mauro Cid, segundo a PF, abre aspas, durante a conversa que tive com o presidente que ele está falando na época, o presidente Bolsonaro, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, ele está falando do Lula, não seria uma restrição. Que qualquer ação nossa possa acontecer até 31 de dezembro. Ou seja, o que está aqui agora confirmado oficialmente é que o presidente Jair Bolsonaro deu o aval, deu a ordem para o golpe de Estado e indiretamente para a tentativa de assassinato do presidente Lula. Isso é muito grave, porque além de atentar contra a vida, contra a democracia, é uma tentativa de acabar com os seus direitos, com a sua liberdade de expressão, com o Minha Casa Minha Vida, que você conquistou com tanto suor, com o pé de meia, com o Bolsa Família, com todos os direitos sociais. Então, compartilhem muito essa live aqui para todo o país, para que a gente possa, de uma vez por todas, nocautear esses canalhas. É a hora do STF, do presidente da República, de nós deputados aqui na Câmara dos Deputados, respondermos com energia, de forma muito enérgica, melhor dizendo, essa tentativa de assassinato aí perpetrada por esses bandidos a mando de Jair Messias Bolsonaro. Que Deus continue nos abençoando nessa luta em glória, mas que nós vamos vencer se Deus quiser. Tamo junto. Senta o dedo, compartilha e bora pra cima mostrar que nós não temos medo de golpista nem de bandido. Tamo junto. Segundo a PF, existe envolvimento direto do Braga Neto com o plano homicida, né, dos kids pretos e desse policial federal. É extremamente grave toda essa operação importantíssima da Polícia Federal que traz à tona um plano homicida para matar Lula, para matar Alckmin, para matar Alexandre de Moraes e que era parte de uma teoria, enfim, de uma tentativa golpista e violenta de integrantes da alta cúpula do Exército, um general reservista, o Mário Fernandes, que inclusive é assessor agora do Pazuello, que foi ministro da morte do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid no Brasil, além, evidentemente, do próprio envolvimento do Braga Neto, que já tinha aparecido em outros momentos, chamando de cagão setores do Exército que não aceitaram entrar numa aventura golpista e que seria, segundo as investigações, o nomeado do gabinete de crise pós-golpe que eles tentaram dar. Gente, eu, sinceramente, não é só para acabar com o movimento de anistia, é que Bolsonaro tem que ser preso. Esses caras são bandidos num nível impressionante. A gente não pode normalizar isso. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. A gente tem que divulgar isso com força total. A gente tem que falar isso todo dia. Todo dia. Era um golpe de Estado violento. Imagina, anular as eleições e matar o presidente, o vice-eleito e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que era presidente do TSE. Eu volto a dizer, só tem um jeito
do país superar tudo isso. Com a punição a essa turma. E a gente sabe que o mentor intelectual de tudo isso se chama Jair Bolsonaro, que tem que ser preso exemplarmente. E agora, atenção, este plano golpista macabro foi discutido e detalhado dentro da casa do general Walter Braga Neto. E quem é Braga Neto? Ninguém menos do que o homem de Bolsonaro nomeou para ser ministro de duas pastas do seu governo, a Casa Civil e a Defesa. E mais, Braga Neto era o candidato a vice-presidente da República na chapa de Bolsonaro. Bem, a prova definitiva apareceu e hoje a Polícia Federal prendeu outros envolvidos no plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. E um dos presos é outro general, o Mário Fernandes. E quem é Mário Fernandes? Amigo íntimo de Bolsonaro, homem de sua confiança, que chegou a ser ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República e que Bolsonaro nomeou como autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Os fatos revelados pelo inquérito policial, pelas investigações, são extremamente preocupantes, porque demonstram que estes indiciados, estes suspeitos, esses acusados pela Polícia Federal, durante muitas semanas seguiram de perto o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades federais. Inclusive, houve a tentativa, ou pelo menos houve a predisposição de se assassinar o presidente eleito da República, o vice-presidente da República e o Alexandre de Moraes e outros ministros também da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive com métodos extremamente agressivos, cogitou-se de envenenamento do presidente da República, ainda quando estava hospitalizado, do emprego de armas pesadas, como metralhadoras, lança-foguete, lança-rojão. Então, são crimes supostamente praticados, digo supostamente praticados, porque vão ser averiguados ainda pelos órgãos competentes, mas os indícios da prática desse crime são fortíssimos, fortíssimos. Para quem insistia que o 8 de janeiro foi um piquenique de senhoras, para quem dizia que era absurdo falar em tentativa de golpe, hoje veio a resposta. O plano mais sórdido de golpe da jovem democracia brasileira, que pretendia matar o presidente da República eleito, o vice-presidente e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E pior, urdido dentro do Palácio do Planalto pelo braço direito do Jair Bolsonaro. Se ainda existe democracia nesse país, nós temos que pedir e garantir a prisão imediata do general Braga Neto, de todos os envolvidos, seguido depois pelo chefe da conspiração, Jair Bolsonaro. A gente não pode aceitar golpe no Brasil. Hoje nós finalmente entendemos por que o inquérito que apura a tentativa de golpe estava demorando tanto para ser concluído. E a explicação é que a Polícia Federal estava atrás da prova definitiva. E a prova definitiva foi encontrada. Nos arquivos que o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, tentou apagar dos seus aparelhos eletrônicos, a Polícia Federal descobriu um plano para matar, sequestrar e matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso não é um raio isolado no céu azul. Nós sabemos que, evidentemente, precisam ser punidos, responsabilizados e presos pelo plano homicida, mas também é preciso atacar e garantir a responsabilização e a punição do plano golpista, do 8 de janeiro, que não envolve só os que estiveram na Praça dos Três Poderes depredando, mas as estratagemas golpistas que envolvem, obviamente, o próprio Bolsonaro. Todo mundo sabe que Mauro Cid era braço direito, braço esquerdo, teve minuta golpista, né, na casa de ex-ministro do Bolsonaro. O Braga Neto, gente, o Braga Neto era o ministro da Defesa do governo Bolsonaro e depois virou o vice na chapa do Bolsonaro em 2022. Então nós não estamos tratando de qualquer um, nós estamos tratando da alta cúpula bolsonarista. E, óbvio, que esses fatos precisam, né, ser responsabilizados e a luta para não ter anistia precisa seguir. Então, senhoras e senhores, as últimas notícias são graves, muito graves, gravíssimas. Homens da elite do exército, os chamados kids pretos, é que executariam o assassinato do presidente eleito, do seu vice e do ministro do STF.
A Polícia Federal já sabe de tudo, que todos os passos de Lula, do Alckmin, do Moraes estavam sendo monitorados, possivelmente com a ajuda da ABIN paralela criada no governo Bolsonaro, que os matadores monitoravam até os seguranças dos seus alvos e sabiam inclusive suas escalas de trabalho e até que armas utilizavam. Ou seja, não há mais dúvida, a tentativa do golpe está provada. E a prova está nas mãos da Polícia Federal. E já se sabe quem planejou, como planejou, onde planejou e quem executaria. Mas vocês sabem, uma investigação perfeita precisa apontar o motivo do crime. E o motivo do crime era: Bolsonaro queria ficar no poder a qualquer custo. E como perdeu a eleição, planejou um golpe. Nada mais a dizer, senão prender essa quadrilha, essa bandidagem. De Walter Braga Neto, de Mário Fernandes, de todos os generais, majores, policiais e até políticos que sustentaram essa tentativa de sabotar a democracia brasileira e levar ao poder um presidente ilegítimo. Mais do que ilegítimo, estou falando de um homem sem escrúpulo, um facínora capaz de qualquer coisa pelo poder. Que, como agora se vê, um homem capaz de até mandar matar. Até porque a prisão preventiva, ela exige, primeiramente, a constatação da materialidade do crime. Isso foi constatado. Indícios fortes de autoria. Esses dados que são exigidos pela legislação processual penal estão presentes e servindo de fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs, e, portanto, merecem um mais profundo repúdio. Gente, Glauber por aqui, olha a gravidade dessa história. Plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, articulado por militares do governo Bolsonaro. Agora, chama atenção uma coisa. E o senhor Braga Neto, que estava escondido, que tem falado muito pouco, mas o senhor Braga Neto, que foi pego, mandando mensagem, dizendo, no mês de dezembro, antes da posse de Lula, de que se eles continuassem à frente da presidência da República, determinada pessoa podia procurá-lo ou deixar um currículo em determinado lugar. Ou seja, ele contava com a possibilidade de golpe. E agora vem a informação de que essa reunião se deu na casa do Braga Neto e ele não será responsabilizado por isso. Nós precisamos responsabilizar oficiais golpistas que não aceitaram o resultado das eleições e que queriam continuar no poder. Nós não podemos aceitar. Isso é muito grave. O que está na imprensa hoje é uma coisa muito grave. São agentes de Estado agindo contra o Estado brasileiro, agindo contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. E tem que ser tratado com rigor da lei e com a força da nossa legislação. Nós temos aí pela primeira vez as informações sobre a participação de oficiais da ativa e também de integrantes da Polícia Federal, todos eles pessoas muito próximas ao núcleo de poder do governo anterior. E toda essa investigação ela só é tornada pública a partir do momento em que a Polícia Federal localiza nos computadores do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro, oficial do Exército Brasileiro, que a Polícia Federal encontrou os detalhes dessa operação que tinha por objetivo assassinar o presidente da República, o vice-presidente da República, também o ministro Alexandre de Moraes. Nós não estamos falando de figuras que estão longe do núcleo de poder, que estavam dentro do Palácio do Planalto, que leva essa investigação cada vez mais para a porta, né, do gabinete do próprio Bolsonaro e a proximidade que ele e as pessoas próximas a ele têm em todo o planejamento da tentativa de golpe que aconteceu no Brasil. Eu conversei com o presidente Lula hoje de manhã e ele estava absolutamente surpreso, estupefacto com a dimensão deste golpe.
Não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal da ação desses agentes criminosos. Foi uma ação isolada, mas grave, de pessoas que estavam em postos de comando da República, não é? Em nível, inclusive, ministerial, se suspeita. Os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem os seus intentos criminosos. E a Polícia Federal está decepcionada que um dos seus participou dessa tentativa de golpe, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de organização criminosa. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs. E, portanto, merecem um mais profundo repúdio. Punhal Verde e Amarelo. Esse é o nome da operação para assassinar o presidente Lula, vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo planejado para acontecer em 15 de dezembro de 22, quando exatamente na rota dos atentados golpistas eles queriam, segundo a Polícia Federal, neutralizar o Supremo e extinguir a chapa eleita. Isso tudo vai ligando os pontos, porque o comandante da operação, desse planejamento, chama-se Mário Fernandes, que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do Bolsonaro. E a ponte com Mauro Cid era o Major Rafael de Oliveira. Esses militares presos hoje, os 4, eram ligados aos chamados kids pretos, que muitas vezes na CPMI a gente falou que eram militares treinados para o caos, inclusive para golpe, porque golpe é o caos para a democracia. E esse celular do Mauro Cid, nessa conversa com Rafael Oliveira, também puxou o fio de um planejamento que vinha sendo feito, não só de assassinar, mas de golpear a democracia brasileira. A CPMI deu grandes contribuições a isso e hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, Mauro Cid está de novo chamado a depor para falar de todas essas mensagens recém-descobertas no signal do celular de Mauro Cid. Ou seja, o golpe estava em curso e essa é a diferença deles para nós. A gente preserva, respeita, valoriza e defende a democracia. Eles defendem a morte, os assassinados, os atentados e a violação profunda do regime democrático brasileiro. Isso significa sem anistia. Sem anistia, repito, até porque a sociedade também espera a punição exemplar dos comandantes, dos planejadores e dos executores de todos esses atentados, a começar por Bolsonaro, que a sociedade espera ele atrás das grades.